Olá, sou Amarildo Diniz, professor de Geografia do Ion Vestibulares. A nossa dica de hoje é sobre a Amazônia. A Amazônia é um dos temas mais frequentes nos vestibulares e no Enem. Em 2017, nós temos novas ameaças à floresta amazônica que o aluno precisa identificar para as próximas provas. Pois bem, aqui nesse mapinha a gente visualiza a Amazônia Legal. Mas o que é a Amazônia Legal? A Amazônia Legal constitui o território de atuação da Sudam. O Sudam é a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, que foi criada em 1966 pela ditadura militar com o objetivo de integrar a Amazônia ao restante do país, oferecendo incentivos fiscais, isto é, redução de impostos, isenção de impostos para empreendedores investirem na região amazônica. Portanto, é um organismo, é uma agência de desenvolvimento regional. O território aqui da Sudam é a Amazônia Legal, que é formada pelos estados da região norte do Brasil, que são o Amazonas, certo? O Pará, que é o nosso segundo estado aqui. Então, estado do Amazonas, o estado do Pará. Mais ao norte, Roraima, Amapá, Acre, Rondônia, Tocantins, os estados do norte do Brasil. Porém, a Amazônia Legal vai além da região norte, porque incorpora Mato Grosso e incorpora parte do Maranhão. Eis aqui o mapa da Amazônia Legal. Bom, quanto ao desmatamento na Amazônia, que é tema bastante polêmico, o que aconteceu com o desmatamento na Amazônia nos últimos tempos? Se a gente observar esse gráfico, o pico de desmatamento na Amazônia foi 2004. Tivemos um pico de desmatamento na região amazônica. Depois, o desmatamento foi caindo, o ritmo de desmatamento foi caindo, certo? O Brasil conseguiu reduzir o desmatamento na Amazônia, mas a notícia ruim é um novo aumento no desmatamento na Amazônia no período mais recente, entre 2015 e 2016. Então, está acontecendo uma elevação no ritmo do desmatamento na floresta amazônica. A Noruega, que é o principal, né, doador, o país doador do Fundo Amazônia, que é um fundo de conservação da Amazônia, cortou cerca de 50% da ajuda ao Brasil, graças ao aumento de desmatamento aqui na região, visto que existe uma crise aí de confiança em relação ao governo brasileiro. Pois bem, eis aqui os estados da Amazônia Legal. Vamos elencar agora quais são as ameaças à floresta amazônica, as ameaças mais recentes que podem aparecer em alguns vestibulares. O governo federal e o Congresso Nacional estão tentando diminuir as unidades de conservação, diminuir a área das unidades de conservação em alguns trechos da região amazônica. Então vamos às duas primeiras áreas que seriam alvo de redução, né, do tamanho dessas unidades de conservação. As primeiras reservas que correm risco de ser reduzidas estão no estado do Pará. A gente vai colocar aqui uma rodovia importante. Essa rodovia sai de Cuiabá e vai até Santarém, no Pará. Essa rodovia é a BR-163, Cuiabá-Santarém, que foi parcialmente pavimentada. Essa rodovia super importante, ela tem a função de escoar a produção de soja de Mato Grosso, certo? Então aqui nós temos uma grande produção de soja em Mato Grosso e também no Pará, e
parte dessa soja é escoada através desta rodovia. Então, o governo planeja reduzir o tamanho de unidades de conservação próximas à rodovia. Quais são essas unidades? O Parque Nacional Jamanchim e a Floresta Nacional Jamanchim. Portanto, essa área 1 corresponde às reservas do Jamanchim e o governo pretende reduzir o tamanho dessas unidades de conservação para quê? Atendendo aos interesses agropecuários, os interesses do agronegócio, querem desenvolver mais, não é, atividade agropecuária nas proximidades aqui da rodovia. Então, eis aqui a primeira ameaça à floresta amazônica. A segunda área que corre risco de ser reduzida são unidades de conservação no estado do Amazonas, como o Parque Nacional do Acari, que está pertinho de outra rodovia aqui, que é a BR-230, um trecho da BR-230, que é a famosa rodovia transamazônica. Então, as unidades de conservação ambiental no Amazonas, nessa região, também correm risco. Certo? A terceira grande ameaça é a revogação da chamada RENCA. Vamos localizar aqui no mapa. A RENCA constitui esta área aqui, vamos identificar como área 3, RENCA, entre o Amapá e o Pará. A RENCA é a Reserva Nacional do Cobre e Associados. A RENCA, ela foi criada pela ditadura militar para o país ter no futuro reservas minerais caso haja necessidade. São reservas de ouro, manganês e um pouco de cobre na região. Mas seria uma reserva para o futuro, para assegurar para o Brasil esses recursos e evitar o quê? Evitar interesses estrangeiros em relação aos nossos minérios. Então foi uma medida de caráter mais nacionalista, mais soberano, adotada pelo Brasil lá na década de 80. O atual governo pretende revogar, baixou um decreto revogando a RENCA para permitir exploração mineral na RENCA, inclusive por mineradoras transnacionais, o que é bastante polêmico. Nesta área da RENCA nós temos também unidade de conservação e também terras indígenas. Então existe uma grande polêmica no sentido de evitar que essa área se transforme numa nova área de exploração mineral em larga escala, o que poderia causar mais desmatamento aqui na região. Portanto, assunto bastante polêmico. Pois bem, quais são as outras ameaças que nós temos à Amazônia recentemente? Nós temos a tentativa do Congresso Nacional de afrouxar, flexibilizar o licenciamento ambiental no Brasil para novos empreendimentos. Também temos uma medida provisória, não é, que simplesmente pode legalizar, não é, áreas da Amazônia que sofreram grilagem. O que é grilagem? É roubo de terras, né? Latifundiários e seus representantes que se apropriam de terras na região amazônica com títulos falsos de propriedade. Isto é, a iniciativa seria de anistia para grileiros, o que pode incentivar mais desmatamento na região amazônica. E uma outra ameaça é você tirar do Ministério da Justiça, da FUNAI, por exemplo, que pertence ao Ministério da Justiça, a prerrogativa de demarcação de terras indígenas. Transferir do Ministério para o Congresso Nacional, não é? A prerrogativa de demarcação de terras indígenas para frear a adoção de novas reservas indígenas no Brasil. Então, eis os principais problemas ou ameaças em relação à região amazônica que nós temos agora em 2017.